Fala galera do segundo ano, beleza? Aqui é o professor Romiel Cecim e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre a Revolução Francesa. Então, como já é de praxe, livro aberto, caderno, lápis, caneta para as anotações, tudo preparado aí? Tudo certo? Então vamos começar. Bom, eu peço para que vocês abram o livro. Lembrando, qual é o livro que a gente está trabalhando? Livro 2, capítulo 1, A Revolução Francesa. Nós já falamos um pouquinho sobre a condição, a situação da França pré-revolucionária, né? A França passou por momentos muito complicados, momentos de crise econômica, estava passando por uma crise econômica e social muito grande, aonde muitos chegavam a passar fome. A situação estava tão complicada que o rei Luís XVI se viu obrigado a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que reunia representantes do primeiro estado, lembrando, o primeiro estado formado pelo clero, segundo estado formado pela nobreza e o terceiro estado que era formado por um grupo bastante misturado, bastante heterogêneo, que tinha pessoas pobres, de sua em maioria camponeses, e pessoas até bastante ricas, que era o caso da burguesia. Todos compunham o terceiro estado. Qual era a diferença do terceiro estado para o primeiro e para o segundo? Somente o terceiro pagava impostos. Então, e eles eram a maioria. Então era uma maioria que estava, vamos dizer assim, bancando, para usar um termo mais atual, estava uma maioria bancando o luxo de uma minoria. O primeiro e o segundo estado viviam de forma luxuosa, enquanto o terceiro estado passava por uma situação muito complicada. Ah, professor, mas no terceiro estado tinha burguês rico. Eram ricos, mas não tinham participação política. Quem era considerado cidadão era somente o primeiro e o segundo estado, que tinham amplas vantagens. Isso vai mudar quando o rei Luís XVI convoca, em 1789, a Assembleia dos Estados Gerais, que, como eu comentei, era uma reunião com representantes de todos os estados. Chegando lá, a reunião se desenrolou e o rei percebeu que a situação estava fugindo da normalidade, estava fugindo do controle e ele precisava então dissolver a Assembleia. O terceiro estado não aceita e os seus representantes se refugiam no salão do jogo da pela, que era um jogo muito praticado pela nobreza francesa, era um salão bem amplo, e eles então se reuniram lá e formaram a Assembleia Nacional Constituinte, que tinha por objetivo criar uma Constituição. Beleza, o que é uma Constituição? A Constituição é um livro, que reúne as leis e também os direitos e os deveres do cidadão. Então é algo que resguarda o direito de todo cidadão do país e que estabelece limites para o poder do presidente, do governador, do prefeito e, no caso, em questão da Revolução Francesa, do rei. O objetivo de criar uma Constituição era para que o rei não tivesse poder total, para que ele não tivesse poder absoluto, não fosse tão autoritário, e o rei ficaria subjugado a essa Constituição. Ok, o problema é que a situação acabou saindo do controle. O rei, quando viu que o pessoal do terceiro estado não ia sair, mandou seus soldados cercarem o palácio e estavam prontos para avançar, entrar no palácio e usar a violência. Quando essa notícia chega nos ouvidos da população, vamos dizer assim, do povão parisiense que morava em Paris, eles então acabam radicalizando a revolução. Pegam em armas, vão para as ruas e começa um movimento de violência. Vou colocar umas imagens para vocês aqui. Essas não, essas eram da aula que eu estava dando para outra turma.
Mas aqui nós temos um momento, né, que foi marcante para a Revolução Francesa. A queda da Bastilha, a tomada da Bastilha. Esse é o ápice da Revolução Francesa, né? A tomada da Bastilha aconteceu no dia 14 de julho de 1789 e ela marca a radicalização da Revolução, quando membros do Terceiro Estado, do povão, acaba insatisfeitos com a situação que viviam e com a ameaça do rei Luís XVI de invadir a sala e usar violência contra seus representantes, o povão acaba tomando as ruas de Paris e matando muitos nobres, matando a sangue frio padres, bispos, religiosos em geral. Ou seja, o primeiro e o segundo estado eram os grandes alvos. Chegou o momento do chamado grande medo. O medo de perder a vida fez com que muitos nobres fugissem para outros países e reinos mais seguros, como a Áustria e a Prússia, que eram reinos próximos, vizinhos do reino da França. Sobre a Bastilha, é importante ressaltar que a Bastilha ela representava o poder real, o poder de Luís XVI. Quando alguém se colocava contra o rei, ou não só ele, porque a Bastilha era anterior a ele, outros reis da França, essa pessoa ela era trancafiada, né? Ela era presa na Bastilha. Então era um castelo que ficava no centro de Paris e que abrigava apenas os presos políticos, aqueles que iam contra o rei, que incomodavam o rei. Era o símbolo do poder real. E os revoltosos, aproveitando aquela onda de euforia, invadem, destroem o Palácio de Versalhes, incendeiam ele, arrancam os portões e libertam aqueles poucos prisioneiros que ainda estavam presos lá. Aproveitaram e levaram tudo que tinha de armas e pólvora, né, munição também, dentro da Bastilha. Esse é um momento muito importante, pois marca o início da Revolução propriamente dita, da Revolução mais violenta, vamos dizer assim. Na página 8, 9 e 10, vou olhar para vocês aqui. Na página 8, 9 e 10, vocês irão fazer essas atividades e irão me mostrar quando a gente voltar para a nossa aula presencial, beleza? Mas na próxima aula ou ao longo da semana, eu já deixarei o gabarito dessas questões para vocês checarem e verem se vocês estão indo bem aí nesse assunto sobre a Revolução Francesa. Bom, pega esse livro lá na página 10. A gente vai falar um pouquinho sobre a monarquia constitucional entre 1791 e 1792. Curiosamente, mesmo com essa onda de violência que toma conta no começo da Revolução Francesa, não era de consenso geral a ideia de matar o rei e a família real. Curiosamente, muitos revolucionários acreditavam que a figura do rei era muito importante para manter a ordem da sociedade. Então não seria interessante matá-lo, mas seria interessante que esse rei estivesse controlado por uma constituição. Daí o termo monarquia, o rei no poder, constitucional, uma constituição acima justamente do poder do rei. A ideia era essa. Não foi bem isso que aconteceu, né? A gente vai logo mais entender por que não deu certo. Na página 11, a gente vai falar um pouquinho sobre a República Jacobina. Beleza, vamos lá. Na página 11, a gente vai falar justamente sobre
é a República Jacobina. Antes de falar dos jacobinos, é importante ressaltar que a Revolução Francesa ela foi muito importante, principalmente por uma questão de ampliar os direitos dos cidadãos. A maioria da população era excluída da cidadania, o terceiro estado era excluído, pagava muitos impostos, e a Revolução Francesa ela veio para justamente mudar essa ideia. É por isso que em 1789 a gente vai ter a assinatura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era esse documento aqui que eu vou colocar aqui na tela para vocês, e que garantia o direito de cidadania para todos os franceses, independente de onde eles tinham nascido. É bem diferente de como era durante o antigo regime. A Revolução Francesa, então, vai trazer uma ideia de igualdade, até baseada nos ideais iluministas, que nós já trabalhamos em sala de aula. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai trazer essa ideia de igualdade. Muita atenção, não estamos falando de uma igualdade econômica, não é isso. Até porque a Revolução Francesa ela é uma revolução burguesa, ela vai ser liderada pelos burgueses e eles não estavam interessados em uma mudança muito profunda na sociedade. Eles realmente acreditavam numa liberdade, numa igualdade, mas no sentido civil, no sentido jurídico. Que todos sejam iguais perante a lei, mas isso não ocorre na questão econômica, não é isso. É muito importante ressaltar esse ponto aí. Vamos falar um pouquinho sobre girondinos, jacobinos. Essa oposição que vai ocorrer durante a Revolução Francesa vai apresentar esses dois grupos opostos. Na plenária, que era o local onde se reunia a Assembleia Constituinte, do lado direito da entrada ficavam os girondinos. Os girondinos, deixa eu localizar onde é que vocês vão encontrar essas informações aqui, tá? Lá na página 8, a gente vai ver essa divisão aqui. Os girondinos, eles ficavam à direita da entrada e era composta pela alta burguesia. Eram pessoas que tinham uma condição financeira mais elevada e eles eram mais conservadores. Eles não queriam grandes mudanças, principalmente não queriam mudanças econômicas, grandes mudanças econômicas na França, e muitos eram a favor até mesmo de manter o rei no poder. Já os montanheses, também chamados de jacobinos, ficavam à esquerda, chamados de montanheses porque ficavam numa área mais elevada, mais alta da plenária. E eles eram os radicais, era composto por pessoas mais humildes, pela baixa burguesia, e recebiam amplo apoio dos sans-culottes, que era uma camada pobre parisiense, uma camada bem mais humilde, bem mais pobre, e também uma ala muito radical. Então, junto com a ajuda dos sans-culottes, os jacobinos eles representavam um grupo que queria mudanças mais radicais na França revolucionária. E no meio ficavam os indecisos, que era chamada de planície. Ora eles pendiam para a direita jacobina, para a direita girondina, ora eles pendiam para a esquerda jacobina. Esse termo de direita, para os girondinos e esquerda para os jacobinos, ela é um termo utilizado até hoje para definir as posturas políticas no mundo todo. Partidos de direita são partidos mais conservadores, que não querem tantas mudanças assim. Já os partidos de esquerda são os partidos mais radicais, aqueles que querem mais mudanças na sociedade, inclusive mudanças econômicas. Esse termo, direita e esquerda,
vem justamente da posição em que ficavam os grupos políticos durante a Revolução Francesa. Voltando para a página 11, a gente vai falar da República Jacobina. Desses dois grupos, os jacobinos vão ser os primeiros a assumir, tomar o poder no processo revolucionário francês. Liderados por, vou colocar aqui na tela para vocês, por Danton e por Robespierre, os jacobinos vão criar uma república, também chamada de convenção, a Convenção Jacobina, vão criar um governo extremamente violento e perseguidor dos inimigos do Estado. Quem eram os inimigos? Todos aqueles que eram contra a Revolução. Eles perseguiam, principalmente a mando desse cara que está aí na tela de vocês, a mando do Robespierre, perseguiam e matavam os seus inimigos, ou aqueles que fossem considerados inimigos, mesmo que não fossem. Se fosse levantada uma suspeita sobre essa pessoa, provavelmente ela ia parar aqui, na guilhotina. A guilhotina era a principal arma utilizada pelos jacobinos. Eu acredito que todos vocês, ou a maioria de vocês, já viu pela TV um desenho, a guilhotina. Ela era essa peça grande de madeira, alta, e que tinha também uma lâmina bastante afiada e pesada. Tem outra imagem aqui para vocês? Tem aqui, Essa guilhotina, ela ia descer e cortar a cabeça, decapitar o indivíduo que fosse mandado para a execução. Aqui no desenho, a gente tem o Robespierre segurando a cabeça de um dos considerados inimigos da Revolução. O problema é que, com o passar do tempo, o Robespierre foi ficando cada vez mais paranoico. Ele foi achando que ele estava vendo inimigos em todo lugar. Ali na página 12 do livro de vocês, a gente tem uma foto do Robespierre e aí diz que foi criado o Tribunal Revolucionário, que fazia parte do Comitê de Segurança Nacional. O objetivo era manter a revolução, evitar que a revolução fosse derrotada, já que havia os inimigos externos, que eram os reis de outros países, como por exemplo da Áustria, da Prússia e da Rússia, que estavam muito interessados em destruir a revolução, em derrotar os revolucionários. Por que esse interesse todo? O que outras nações tinham, vamos dizer assim, por que elas se interessavam no que estava acontecendo na França? Simples, muito simples de entender. Assim como havia acontecido a Revolução Francesa, poderia haver uma revolução na Áustria, poderia haver uma revolução na Prússia, todos seguindo o exemplo do que tinha acontecido na França. Então, para evitar que isso ocorresse nos seus próprios países, esses países se uniram para derrotar a França revolucionária. Tentaram várias vezes, mas não conseguiram vencer a guerra contra os franceses, que estavam envolvidos ainda na Revolução, que durou anos. Lá no final da página 12, a gente vê que esse período de perseguição do Robespierre
né, de mandar decapitar cada vez mais pessoas, foi chamado de terror, o terror jacobino. Essa paranoia em que Robespierre acabou caindo fez com que ele ficasse, cara, tão paranoico realmente assim. Ele achava que todo mundo estava perseguindo ele. Ele achava que todo mundo estava tramando contra ele. Que ele chegou a mandar para a degola até mesmo o seu parceiro Danton. Na página 13, a gente tem uma imagem que mostra Danton. Eu achei que eu tinha salvo para vocês, mas eu acho que não. Não salvei. Mas na página 13, vocês vão ver aí no livro de vocês uma gravura do Danton sendo levado para a guilhotina. Até ele mesmo foi morto graças à paranoia do seu antigo aliado. O problema é que a paranoia estava tão grande do Robespierre que ele mesmo acabou sendo mandado para a guilhotina pelos seus aliados, que estavam preocupados dele enlouquecer e mandar matar a todos. Com o enfraquecimento do poder jacobino, abriu espaço para que os girondinos tomassem o poder. Aí a gente passa ainda para a página 13 e vai falar um pouquinho sobre Napoleão Bonaparte e o Diretório. Napoleão Bonaparte foi um jovem general que se destacou principalmente no período de defesa do território francês. Ele vence muitas batalhas, inclusive algumas batalhas ele lutou com desvantagem numérica, com menos soldados, usando a inteligência. Ele era um grande gênio militar, apesar de muito jovem. Ele consegue vencer as principais batalhas contra os reinos inimigos da França revolucionária. Isso fez com que ele ganhasse muita notoriedade, ele ganhasse muito destaque e acabasse sendo escolhido para ser um dos 5 diretores no diretório. O diretório era a estrutura de poder criada pelos girondinos com a morte de Robespierre. Os jacobinos perdem poder e os girondinos então assumem. Vamos lá na página 14 para falar sobre o diretório, que ocorreu entre 1795 e 1799. Pessoal, já ia deixando passar uma informação muito importante. A família real foi morta, tá? Luís XVI e a sua esposa, Maria Antonieta, acabaram indo parar também na guilhotina, porque eles foram acusados de traição. Inicialmente, a ideia era manter o rei vivo governando com a ajuda de uma constituição, mas o problema é que ele acabou trocando informações com seus parentes, seus aliados que moravam em outros reinos e mandando informações sobre as fraquezas que a França tinha para que os seus aliados invadissem a França e derrotassem os revolucionários. Além disso, Luís XVI tentou fugir, né, disfarçado junto com sua família e acabou sendo capturado, e isso foi a gota d'água. Ele então foi mandado junto com sua esposa para ser decapitado na guilhotina. Vamos lá. Na página 14, a gente vai falar sobre o diretório, que foi a última fase da Revolução Francesa e que era liderada pelos girondinos. Vou colocar aqui para vocês uma imagem. Aqui tem o diretório
e bem aqui, desculpa, saiu. O diretório, e bem aqui a figura de Napoleão Bonaparte, sendo escolhido para ser um dos diretores. No plano político, o governo ficou marcado pela instabilidade. Aproveitando a derrota dos jacobinos, os monarquistas articularam um golpe em 1795, facilmente reprimido. Voltaram à carga em 1796, embora estivessem divididos entre constitucionalistas e absolutistas. O novo golpe abortou. No polo oposto ao dos monarquistas, os jacobinos voltaram à cena. Em 1795, liderados por François-Noël Babeuf, conhecido como Graco Babeuf. Esse movimento do Graco Babeuf foi chamado de Conjuração dos Iguais e foi a última tentativa dos jacobinos de assumir o poder. Indo para a página 15, vamos falar um pouquinho mais sobre essa última fase da Revolução Francesa, chamado de diretório. A desordem econômica era agravada pela corrupção e pela especulação que se instalaram no governo. A inflação corroía a moeda, sem que nenhuma medida fosse adotada para debelar a crise. As finanças públicas eram parcialmente sustentadas por contribuições impostas pelos franceses aos italianos, depois que tropas comandadas por Napoleão ocuparam territórios da Península Itálica. A vitória dos jacobinos nas eleições de 1798 colocou a alta burguesia em alerta contra um possível avanço popular. Naquele momento, interessava à burguesia organizar um governo que lhe garantisse paz, ordem e estabilidade, para que seu projeto de construção de um Estado liberal pudesse ser definitivamente concretizado. O diretório estava funcionando, mas havia o medo de que os jacobinos retomassem o poder. Em busca desse objetivo, alguns membros do diretório articularam um golpe de Estado para substituir o governo do diretório. Em 9 de novembro de 1799, 18 do mês do Brumário, de acordo com o calendário estabelecido pela Revolução, consumava-se o golpe, instituída uma nova forma de governo, o consulado. Foi levado ao poder o general Napoleão Bonaparte. Napoleão vai ser o grande nome desse período pós-revolução que a gente vai trabalhar na próxima aula. Beleza, galera? A Revolução Francesa chega ao fim com o golpe do 18 Brumário, que leva Napoleão ao poder através do consulado. Acaba o diretório e se inicia o consulado. Pessoal, eu quero que vocês respondam tudo que tiver no final desse assunto. Tudo. Faça com calma, leia as questões. São várias páginas. Vai desde a página 16 até a página 22. São 6 páginas de exercícios. Mas façam. É muito importante vocês exercitarem. É muito importante vocês fazerem os trabalhos. Não valerá ponto ainda, mas no retorno para as nossas aulas presenciais, eu olharei o livro de cada um de vocês. Ok? Então, galera, a gente conclui o nosso capítulo 1, o nosso primeiro assunto da segunda avaliação. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp, no nosso horário comercial, de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.